Obrigada, Tenafly. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer por todos que estão aqui, né? E aí a gente vai trocando aqui, eu e o Rafa. Para quem não me conhece, eu me chamo Mona Lisa, eu sou presidente da empresa Júnior Psi Solution, aqui da Unifavip Widen, e a gente trabalha mais com psicologia organizacional dentro das empresas. A gente já está atuando há 2 anos, a gente tem algumas parcerias com a PF, que é a Polícia Federal, a Silvestre Logística, dentre outras empresas. Rafa, quer falar alguma coisa? Me apresentar também, né? Sou um dos componentes da Psi Solution. No caso, ela é presidente, eu sou trainee. E a gente veio aqui hoje para contribuir um pouco com vocês e fazer um debate também sobre o assunto, a temática e ver o que pode gerar. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a inteligência emocional, né? Eu acredito que não tem como a gente falar de desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, inteligência emocional sem a gente ter autoconhecimento. E o que seria um autoconhecimento? Seria você fazer uma autorreflexão, né? Você olhar para dentro de si e identificar suas forças, fraquezas e teus pontos a melhorar. Inteligência emocional é a capacidade de compreender emoções e o conhecimento emocional, ou seja, é você identificar as tuas emoções, o que é que desencadeia tal emoção diante de alguma demanda que você está, e você saber gerir ela da melhor forma, para você tirar daquela situação a melhor ação para você agir diante de tal demanda, para que você não acabe, vamos dizer, tô no meu trabalho e passei por um estresse, e aí eu vou descontar no meu colaborador. Não. Então, você tem que ter o controle, identificar qual foi o gatilho que despertou essa emoção em você e fazer dela, trazer o melhor, né? Gerir ela para que você não agrida o outro ou não passe do teu local e você dê o seu melhor para o outro. Para complementar, né, a frase em si, a gente pode pensar essa inteligência emocional como um desenvolvimento feito tanto pelo indivíduo quanto com as suas relações familiares ou com a sua equipe de trabalho, sala de aula e os demais grupos que ele vem a participar. Como somos seres humanos, somos seres relacionais, né? Então, é de suma importância e relevância que saibamos mediar as nossas questões de emoção e as nossas questões racionais. Certo que, muitas vezes, essas questões emocionais se sobressaem sobre as questões racionais que possuímos. Desse modo, ter uma capacidade melhor de inteligência emocional vai nos capacitar a canalizar melhor essas informações de maneira que elas venham a ser mais positivas, por assim dizer. E compreender também as emoções nem tão pouco esperadas, que são aquelas emoções mais negativas que nos deparamos no decorrer do dia a dia. No decorrer da conversa hoje aqui, a gente pode trazer alguns exemplos disso, como você pode mediar e como você pode também se orientar, porque se trata, além de uma inteligência emocional, se trata de uma questão empática com esse outro, né, com essa equipe, com esse trabalho, com todas essas pessoas do teu convívio social, bem como também se trata de autoconhecimento. Lembrando que as emoções também, elas vêm da memória, né? E memória vai ser tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida. Então, se a gente passou por um trauma, a gente vai ter isso na nossa cabeça, que é o que algumas pessoas vão estar chamando de vícios emocionais ou crenças, que a gente vai levar para a vida. Então, às vezes, você não obtém resultado, ou você não é eficaz em algo. E é justamente por aquela memória do teu passado que você guardou e você hoje, ela retrata isso na sua vida. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, você também tem que identificar quais são os teus vícios emocionais, quais são as tuas crenças, né? O que é que te levou a agir dessa forma? Para que aí você possa ressignificar. A gente fala que você consegue criar memórias e através dessas memórias, que é a técnica Han, se não me engano, você fazer novas emoções. Como você criaria novas memórias para poder gerar novas emoções? Em vez de você pensar em algo negativo, a gente costuma dizer dentro da inteligência emocional
que você tem que criar memórias positivas. Então, você tem que pensar sempre positivamente sobre as coisas. Porque aí, quando você pensa, isso vai para a tua mente, né? Você vai estar criando uma memória boa e automaticamente você vai estar gerando uma emoção boa também. Rafa? Trazendo as questões ainda da inteligência emocional, a gente poderia elencar alguns passos que vocês poderiam também estar utilizando eles no decorrer da vivência, do dia a dia. Eu vou enumerar alguns deles, citar alguns exemplos, e assim a gente vai poder discorrer. Caso alguém queira contribuir também, pode contribuir lá no chat, então, que é uma forma também de dialogar. Um desses passos, para se ter uma boa inteligência emocional, seria conhecer as suas próprias emoções. Será que realmente a gente se conhece? Será que você realmente sabe quando está feliz, triste, amargurado? Será que você realmente se conhece a ponto de dizer assim, eu acho que eu estou passando por isso? Então, é tomar sentido ou tomar do que a gente está passando, né? Do que a gente está vivenciando naquele momento. Num exemplo, numa vivência de trabalho, é você saber lidar com os estresses, a pressão psicológica que possa ser que exista com alguma meta para bater, algum trabalho que tem que ser efetuado no tempo devido e no que eles estão pedindo, né? Também é possível pensar isso como uma questão de analisar na terceira pessoa. A gente começar a compreender melhor essa outra pessoa, o nosso próximo, né, os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, de curso, quando a gente também se coloca no lugar deles. Isso é uma maneira da gente aprender a ouvir mais do que falar. Trata-se de um processo empático, por assim dizer. Como segundo ponto, poderíamos falar, além do conhecimento das nossas emoções, do que estamos sentindo, algo do tipo, uma questão de autocontrole, que é a compreensão de que questões externas são reflexos de algumas questões internas nossas. Então, muitas vezes, situações, ocorrências, ou então algumas pendências que deixamos nas nossas vidas, nada mais é do que algo que a gente atraiu por escolhas nossas, né? Por assim dizer. Então, aquilo que você decide fazer da tua vida vai influenciar na tua questão emocional, vai influenciar na tua vivência diária, no teu cotidiano. Isso é uma questão muito de autocontrole, né? Significa, no caso, pegar essas experiências vividas, essas memórias, como a Mona Lisa falou, e dar um significado a elas. Embora muitas vezes elas sejam inconscientes, ou a gente não recorde elas, né? A gente age sem perceber, vai no automático, né? A gente tem que compreender que fazer ou ser algo em si gera atitudes, gera hábitos que podem modificar esse nosso meio externo e nos fazem reagir de maneira que nós possamos nos adequar a tudo isso, né? Possamos mudar. Então, cabe a você, cabe a mim, escolher de que forma é que a gente vai agir diante de determinada situação, seja no Ô, trabalho, Rafa, isso. desculpa te interromper, eu estava pensando aqui quando você falou isso. Eu acho que uma pergunta que a gente pode fazer para identificar isso é: como eu me posiciono diante da vida, né? Como eu me posiciono diante de tal demanda? E isso vai fazer um pouquinho como eu entenda, né? Como é a minha emoção, o que é que eu estou designando para tal demanda. E também uma realidade agora, né? Nesse período de quarentena, todo mundo enclausurado, qual a gestão de tempo? A gente já pode meio que elencar um pouco sobre isso. E como é que a gente está aprendendo a gerir isso na nossa vivência familiar, na nossa vivência com quem nós dividimos nosso ambiente, né? Porque muitas pessoas não convivem só com a família. Muitos estão aí trabalhando, né? Ainda em meio a esse período. Então, também tem essa questão de gestão de tempo, gestão familiar, gestão emocional, de como saber lidar com tudo isso, porque é tudo novo.
Então, demanda uma certa saúde mental, uma habilidade a lidar com o novo e aprender a respirar. Paulatinamente, você tem que experimentar e experienciar esse momento que estamos vivendo, né? É difícil dizer isso? É, mas é necessário. É uma maneira, uma forma de observar o dia a dia como uma descoberta. Estamos começando tudo agora, é algo novo, é algo incerto. Então, do modo que nós estamos tendo essa habilidade de pouco a pouco e compreendendo o que está ocorrendo, é que a gente começa a saber, começa a entender, começa a se entender e a entender qual o limite da gente com esse outro que está convivendo todo dia, não é? Eu utilizo muito uma ferramenta que é o CRAD, vai ser controle, responsabilidade, alcance e duração. Qual o controle que eu vou dar para aquela situação? Qual a responsabilidade? É minha? É de outra pessoa? Qual o alcance que eu vou dar? Até onde eu vou permitir que tal demanda chegue? Qual a duração? Quanto tempo eu vou permitir que isso dure? Isso me ajuda muito a ter um autocontrole. Identificar todos os aspectos de tal demanda, do que ela está me dando ali e como é que eu vou agir diante daquilo. A Ingrid perguntou aí se inteligência emocional é autocontrole. Eu acredito que sim, Ingrid. A inteligência emocional é a capacidade de você compreender emoções e o teu conhecimento emocional. E você não tem como ter essa compreensão se você não tem um autoconhecimento. Se você não faz uma autorreflexão, né, de pensar quem sou eu, onde eu estou, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são os meus pontos a melhorar. Então, sim, eu diria que inteligência emocional faz parte de um autocontrole. Seria interessante tu enumerar, né? Dizer como é que tu faz essa ferramenta que tu usa, para que quem estiver ouvindo ou quem estiver assistindo possa também se utilizar dela de alguma forma. Vamos supor assim, eu tenho um trabalho na faculdade e esse trabalho saiu totalmente de controle do grupo, o pessoal não participou, não deu certo. E aí, então, eu vou pensar o seguinte: beleza, não deu certo, mas aqui o que é minha responsabilidade e o que é responsabilidade do outro? O que é que eu posso fazer aqui dentro? Ou o que eu não posso fazer? Né? O que é que me cabe e o que não me cabe? Quanto tempo eu vou dar para esse problema? Vai ser de curta duração ou vai ser de longa duração? Eu vou resolver agora ou eu vou adiar esse problema para ser resolvido? O alcance. Eu vou permitir que isso defina o meu momento ali, que seja algo negativo para mim, que me gere problemas na faculdade ou não. Eu não vou permitir isso. Deu para vocês entenderem mais ou menos como eu utilizo? Tá bem compreensível em si. Eu acho que entra muito na questão de automotivação, né? Essa tua ferramenta, por assim dizer, que seria um terceiro tópico, né? Que é reconhecer as emoções, ter um autoconhecimento de si, uma automotivação. O que é que te motiva, né, a fazer essas escolhas ou esse trabalho? Qual vai ser o resultado? Já que em tudo a gente sempre busca um resultado, por assim esperar. E lembrando que a inteligência emocional é quando você consegue dominar os teus sentimentos, né? Quando você consegue se entender. Não, Renata, não é um aplicativo. Eu faço manualmente mesmo. É CRAD e aí eu tenho um problema, eu coloco no papel e eu vou e discrimino, sabe? Como eu estava falando, quando você tem um bom controle emocional. Isso, Renata. Quando você tem um bom controle emocional, que você consegue é, gerir suas emoções, o teu financeiro, o teu acadêmico, o teu pessoal, o teu profissional, ele acaba gerindo de uma forma melhor. E aí a gente pode entrar um pouquinho na gestão de tempo aqui, né? Gestão de tempo é a capacidade de você gerir e planejar o seu tempo da melhor forma. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu pedisse para vocês fazerem uma lista hoje de tudo que vocês amam, de que tem tempo para vocês, vocês conseguiriam fazer? E de que forma vocês fariam essa lista? Vocês podem abrir o microfone para participar, colocar no chat.
Alguém quer contribuir? Eu acho que alguém deixou o microfone aberto. Gente, Eu o não debate entendi muito tá muito bem, legal e a Mona gente Lisa e está no YouTube Rafael. também, viu? Desculpa, Tenafá, Eu eu não queria que entendi. vocês. Só para lembrar que a gente está também no YouTube, se vocês quiserem as perguntas, também pode falar com o pessoal no YouTube também, com as perguntas de lá, tá bom? Tudo de bom Ok. aí? Vamos às perguntas, tá muito legal, parabéns. Pode falar, Renata. Seria assim, enumerar o que a gente gosta, é isso? Eu não entendi muito bem. Não, eu queria que você fizesse uma lista de tudo que você ama, que você dedica o seu tempo. Mais ou menos assim, me diz umas 3 ou 4 coisas que você colocaria nessa sua lista. Pronto, eu colocaria leitura, estudo e uma habilidade nova, no caso, algo que eu estou fazendo. Certo. E você? Você, Renata, você entraria nessa lista? Eu me vejo nessa lista na terceira opção, no curso, no caso, que eu faço, que eu gosto. Mais alguém gostaria de participar? Deixa eu falar por que eu perguntei isso. Porque normalmente, quando a gente fala assim, me faça uma lista sobre coisas que você ama, que você dedica seu tempo. A maioria das pessoas, ela não vai se colocar nessa lista. Você viu quando eu perguntei a Renata, ela me falou 3 coisas e ela só me falou que ela estava na lista quando eu perguntei, mas e você? Mas e esse tempo que ela está dedicando para ela? Qual o tempo? É um tempo para ela mesma, é um tempo para a Renata estar consigo mesma, para ela dedicar a ela fazer algo por ela? Ou é um tempo que não necessariamente é dedicado só a ela? Se isso for uma pergunta, eu vejo como um tempo que eu dedico a mim, porque é justamente, eu estou aqui justamente por isso, né? Porque essa temática de vocês é muito legal e isso que eu venho buscando, inteligência emocional e autoconhecimento. E assim, tá muito bacana. Obrigada, Renata. Eu perguntei isso, eu estava puxando para o lado da gestão de tempo, né? Como eu falei, a gestão de tempo é a capacidade de gerir e planejar o teu tempo da melhor forma. Só que quando a gente fala em gerir tempo, não é, eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer isso. Não. Eu vou estudar, mas eu vou estudar por quanto tempo? Quanto tempo eu vou dedicar a estudar? Mas não é só tipo, eu vou dedicar 1 hora. Não. Porque quando você fala eu vou dedicar 1 hora, você não está fazendo uma boa gestão do teu tempo. Então, é sempre indicado a gente colocar. Então, eu vou estudar de 1 hora às 2 horas da tarde. Quando a gente coloca tempo, 1 hora, um espaço, quando a gente determina aquilo que a gente vai fazer, a gente está gerindo o nosso tempo da melhor forma. Rafa? É bem pontual isso que tu disseste, porque cada indivíduo, né, cada pessoa é protagonista das suas escolhas, né, das suas questões, ou do que pretende fazer. Quando tu questionasse a Renata agora, isso é bem compreensível, porque muitas pessoas podem estar passando por esse tempo, agora da pandemia, e no momento de se aproveitar algo, tem se cobrado bastante, tem esquecido de si. Então é algo bem pontual e é algo bem relevante. Não devemos nos cobrar de estar fazendo alguma tarefa nova, algum afazer novo, mas devemos sim ir até o nosso limite, porque senão não vamos estar gerindo o tempo, não vamos estar tendo uma melhor compreensão sobre o que seria essa nossa gestão, né? Nessa gestão tanto de tempo quanto emocional, como também estaremos afetando ainda mais ao nosso querer, trazendo mais estresse, gerando alguma ineficiência ou trazendo alguma consequência, nos tornando mais ansiosos em si, dentre tantas outras coisas. Gestão de tempo vai muito disso, né? Vai além de organizar o tempo, organizar as suas ideias. Um tempo para você, um tempo para as questões que você tem responsabilidade, e um tempo também para os seus, né? Para aquelas pessoas que você também convive em si. A Agnes falou aqui, mas não adianta você determinar e você não colocar em prática, né?
E a Ingrid colocou, mas você está fazendo algo por você ou algo pelo outro? Eu acho que são duas coisas importantes para a gente falar. O que a Ingrid falou é completamente pontual. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou nesse curso de psicologia ou de qualquer outro curso que esteja aqui dentro? Será que eu estou fazendo isso por mim? É algo que eu quero ou é algo que a minha família quer? Será que eu estou nesse trabalho porque eu quero ou porque outra pessoa quer? Você tem que estar fazendo algo realmente por você. Porque aquilo que a gente fala também, né? Você não consegue alcançar uma efetividade naquilo que você está fazendo ou uma satisfação quando você está fazendo pelo outro. E o que a Agnes pontuou também é importante. Não adianta só eu chegar lá na minha agenda e colocar, eu vou dedicar meia hora para estudo, meia hora para lazer, meia hora para mim, e eu não fazer. Você tem que colocar em prática, porque senão acaba que ficou só ali no papel, não vai mudar nada na tua vida, né? Então você realmente tem que colocar e fazer. É a automotivação, né? A arte de recriar a todo tempo aquilo que nos motiva, aquilo que nos mobiliza. Então, isso vai muito de você, com você mesmo, para consigo mesmo. A gente pode até apresentar algumas ferramentas que você pode se utilizar, porque nem todo mundo sabe ser regrado, né? Ter uma certa dinâmica para compreender isso. De certo, é interessante que nós possamos gerar uma lista ou metas para cada área das nossas vidas, por assim dizer. Mas que possamos, além de tentar cumprir essas metas ou esses desejos, a gente também poder se recompensar e não cobrar tanto. É de suma importância isso, porque o errar é humano e é necessário também para o processo de aprendizagem de qualquer pessoa. O George pontuou aqui no chat que é muita coisa boa para fazer, muita coisa interessante, mas pouco tempo. Mas será que é pouco tempo mesmo ou a forma como você está gerindo o seu tempo que não está te permitindo fazer essas coisas? Porque, querendo ou não, a gente tem tempo. Só que, às vezes, a gente acaba se atrapalhando, né? Faz uma coisa e acaba perdendo tanto tempo nisso aqui e a gente acaba não fazendo a outra coisa que a gente gostaria de fazer. Então, realmente coloca em prática, sabe? Vai lá na tua agenda, num caderninho, no papel e coloca, mas determina a hora, determina um tempo específico e tenta seguir aquilo ali num dia. E aí tu me fala, realmente eu não tenho tempo, é muita coisa, e o tempo que eu tenho não dá para fazer tudo isso, ou é eu que não estou gerindo meu tempo da melhor forma? Grazielma falou aqui, organização é tudo. E principalmente nesse momento de pandemia, né? Porque assim, a gente não está habituado a ter aula online, alguns lugares trabalhando online, tudo online, e você tem que ficar em casa, você não pode lidar com outro, então é tudo novo. Tem as demandas de casa, para quem tem filho, para quem tem marido, tem todas essas demandas que acaba pesando, né? Caindo tudo de uma vez só. Então você realmente tem que gerir para dar o melhor e para tirar o melhor da situação. E também ter a capacidade de saber preparar ou se preparar para isso. Se tu sabe que vai ser estressante, no caso, esse período, a exemplo, quem está tendo aulas remotas. Então, prepara o teu ambiente, te permita ter um tempo de lazer, um tempo de fazer meu trabalho? de levantar, um tempo de levantar, de se exercitar. Prepara aquele ambiente que fique o quanto mais tua cara e o quanto mais confortável possível para te dar o direito e também para que você tenha uma maior capacidade de compreensão do que está acontecendo, assimilar melhor o conteúdo entre si, né? Acho que a gente pode falar agora um pouquinho de desenvolvimento pessoal, né, Rafa? Acho que no começo da minha fala eu falei que na inteligência emocional a gente consegue identificar nossas forças, nossas fraquezas, nossos pontos a melhorar. E o que é o desenvolvimento pessoal? É você compreender tudo isso e você, eu diria, tirar o melhor para cada coisa, mas também se capacitar, aprender, tentar evoluir naquelas coisas que você não é tão bom ou nas tuas fraquezas. O que é que eu posso fazer para essa fraqueza me tornar uma força? Né? O que é que meus pontos a melhorar está faltando eu fazer? É você, de forma eficaz, fazer algo, né, diante daquelas tuas demandas que você identificou lá no início.
acrescentando a isso, né, também é saber identificar o perfil de cada pessoa, daquela instituição, daquela sala, daquele local ao qual nós estamos inseridos, que possamos também identificar lideranças, né? Não é preciso ter um líder só nessa questão. O líder pode gerenciar outros co-líderes, né? Outros pequenos líderes ali. E reconhecer também esse papel do outro, né? Diante disso, nessa questão do desenvolvimento pessoal. Também é interessante que possamos identificar possíveis conflitos que venham a surgir, porque sempre surgem conflitos, né? Independente de quê, para que com isso nós possamos tentar ter um maior equilíbrio e entender que é necessário ser flexível. Eu creio que nesse momento de agora, todos estão tendo que passar por isso, por essa questão de se adaptar, de ter uma flexibilidade, de se potencializar, ou de tentar aprender algo novo ou melhorar aquilo que já se sabe, né? Aperfeiçoar. E também ter a condição de dar um feedback a si mesmo e a esse outro, né? Nessa questão de gestão de pessoas. É uma autoanálise, por assim dizer. Tem uma frase do Paulo Vieira que ele usa muito nos cursos dele, que é: o que é a diversidade para você? E ele fala: a diversidade, ela é uma oportunidade. E ele tá certo. É muito isso que você estava falando aí também, né, Rafa? Será que eu vou pegar esse momento de pandemia, esse momento de tudo que é home office, home college, e vou levar isso como um problema, vai ser uma diversidade para mim, ou eu vou fazer disso uma oportunidade? Uma oportunidade de eu me reinventar, de eu aprender algo novo, de eu me destacar em uma outra área que eu imaginei que não fosse capaz. De certo que possa existir pessoas que não compreendem como fazer isso, né? Em sua vivência ou no seu dia a dia. Existem ferramentas, vocês podem procurar tanto profissionais da área, né? Exemplo, as empresas júnior, para que possam potencializar isso nos locais onde vocês convivem, no trabalho, na empresa, na organização, e com isso você possa também orientar, porque nem todas as pessoas têm essa prática da organização, essa prática de se autoconhecer, essa prática, no caso, de se autodesenvolver, né, desse desenvolvimento pessoal em si. E em determinados momentos é necessário a gente procurar esse auxílio técnico, que possa potencializar isso e possa também repassar essa capacidade para os outros ao qual a gente está ali convivendo. Existem algumas ferramentas que a gente pode se utilizar, existe sim, igual a que Mona Lisa citou, que é uma técnica que ela se utiliza no dia a dia dela, é tanto que ela já faz isso automaticamente, né? Ela já se deu conta e já tem a habilidade de fazer sem precisar ir para um papel, muitas vezes. Ela consegue fazer isso mentalmente. Então, é uma capacidade nossa, né? É uma capacidade emocional nossa, nesse sentido de se desenvolver. De início é difícil, porque é algo novo, mas a gente vai começando a ter uma rotina até o ponto que a gente começa a se tornar automático. Então, é necessário ter paciência, empatia para que se chegue a uma mudança. E além disso tudo, é necessário que a gente se motive bastante, não só nas ações para o outro, que foi bastante interessante a intervenção feita aqui, mas também para nós mesmos, né? Pensar um pouco em nós. Muitas vezes adoecemos por isso. Pensamos muito no outro, ou pensamos muito no sentido de o que nós estamos fazendo para tal. E esquecemos de nós mesmos, que é a máquina principal. Eu acho que quando a gente fala esquecemos de nós mesmos, a gente também pode falar uma ferramentazinha simples. Se eu perguntasse para vocês, se vocês conseguem falar do outro, assim, por exemplo, se vocês conseguem falar da mãe de vocês, se vocês conseguem falar do profissional que trabalha ao lado de vocês, um colega de faculdade, vocês conseguiriam? E aí eu gostaria que vocês participassem. Renata, Ingrid, estão aí no chat, vão? No caso, você fala em a gente conhecer o outro e não conhecer, não conseguir falar da gente mesmo, é isso? Se eu entendi. Desculpa, quem falou? Fabiano, Fabiano? Fabiano, por que eu perguntei isso?
Porque muitas vezes a gente fala do outro. Ah, fulano é muito inteligente. Fulano sabe tudo. Mas será que você já parou para pensar como que eu posso falar que fulano é inteligente? Eu só vou conseguir falar do outro se eu for essa mesma pessoa. Muitas vezes aquilo que a gente fala do outro, a gente está falando de nós mesmos. Então, quando eu digo para você, ah, Rafael é um cara muito inteligente. Ele sabe muito do que ele tem para falar, mas eu também sou inteligente. Porque senão, como é que eu vou reconhecer nele algo? Tá entendendo? Eu não consigo reconhecer no outro algo que não tem em mim. Então, isso é uma ferramentazinha para vocês usarem. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas elas se colocam para baixo, né? Ah, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não trabalho direito, eu não sei fazer isso. Então, para, pensa e tenta usar essa ferramentazinha, sabe? O que é que eu vejo no outro? Porque normalmente aquilo que eu vejo no outro é aquilo que tem em mim. Isso é minimização de si e maximização do outro, o George está falando. É, George? É empatia de uma maneira mais compreensível, né? Para que todos possam entender. Quando tu falasse isso, eu recordo de uma frase que eu já vi em uma palestra que diz o seguinte: nós somos curadores de palavras. Então, qual o potencial que a nossa palavra tem de dizer do outro e de que forma isso vai afetar a vida desse outro, né? Cabe a mim ser curador, cabe a mim administrar o que eu vou dizer a esse outro. Eu não estou dizendo reforçar ele a todo tempo, mas ser crítico quando necessário e não só denegrindo, né? Sabendo também aguçar, dizer quais as melhores características, o que essa outra pessoa nos fortalece. É aquela questão bem simples, né? Você que convive com seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, já disse hoje, por acaso, que ama eles? É uma forma de pensar. Porque muitas vezes, nas questões simples, nós faltamos. Então, isso torna um pouco mais difícil a convivência. Isso torna um pouco mais difícil até a administração, não só do nosso tempo, como também das nossas emoções. A gente não pode atrair determinadas problemáticas para as nossas vidas, mas podemos sim dividir pequenas responsabilidades, pequenos fardos, reconhecer a esse outro, atribuir sentido a ele, atribuir sentido ao que ele faz para você. E reforço o que Mona disse, né? Alguém aqui consegue realmente ou costuma saber identificar, falar dessa outra pessoa que convive, desse colega de turma, desse colega de trabalho, desse colaborador, desse familiar? Vocês têm essa prática? Se alguém quiser falar, contribuir, nós estamos aqui abertos. A Paula falou aí no chat que ela tem uma facilidade de falar do outro, mas não de si própria. Isso é muito também algo que já está enraizado na gente, né? Da gente não olhar para a gente, não reconhecer os nossos pontos positivos, no que é que a gente é bom. A gente tem muito de sempre de se desvalorizar, se colocar para baixo e enaltecer o outro. Que é muito também essa sua fala, né, Rafa? E é o que a gente vem falando aqui. Tem que ter autoconhecimento, a gente tem que olhar para dentro da gente e começar a identificar as nossas forças. Lógico, a gente não é perfeito. A gente tem fraquezas, a gente tem defeitos, a gente tem pontos a melhorar. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar só o lado ruim e vai esquecer o bom? Ou a gente vai ressignificar? A gente vai aprender? A gente vai querer se desenvolver para a gente não pensar só no negativo, né? Isso mesmo, Analisa, concordo com você. Estava aqui só esperando ouvir a sua voz, porque você é uma menina muito positiva e eu vejo você assim em sala de aula, em todo lugar. Continue assim, nos mostrando e nos ensinando a trabalhar o lado negativo, ressignificando mesmo. Porque na maioria das vezes a gente se sente muito fragilizado por só ver o ponto negativo. E a gente tem que ver que nenhum ser humano é formado só de negatividade, tem coisas boas. E por que não trabalhar coisas boas? Ô, Mona Lisa, é a Adrianine que está falando. Aproveitando a fala do Noemi aí, quando a gente está num ambiente de trabalho que só vem o outro falar negativamente do outro, e a gente querer interferir e não ter força para interferir, entendeu? A questão da negatividade de um com o outro.
Eu acho que, Adrianine, você não precisa revidar, não. Eu acho que você tem que entender o seguinte. É que nem eu falei aqui, a gente só fala do outro o que a gente tem dentro de si. Então, quando o outro vem falar algo negativo, você simplesmente ignora, porque ele não está falando do outro, ele está falando dele mesmo. Ele não é uma pessoa boa. Então, por isso que ele está enaltecendo o que tem de ruim no outro. Porque a gente só enaltece aquilo que a gente tem dentro de si. Não precisa a gente estar debatendo, sabe? A gente tem só que pegar aquilo que é bom, aquilo que é interessante e o que não é, aquilo que é negativo, a gente excluir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês considerariam ser o profissional do futuro? O que é que o profissional do futuro tem que ter? Alguém? Olá, Mona Lisa e Rafael. Só aproveitando a pausa aí. Já já a gente vai estar soltando a ata, gente, e um QR Code. E já tem mensagem no YouTube, Rafael. Tem um pessoal que está ali assistindo, mandando parabéns aí para você, tá? Deixa eu pegar aqui o nome dela. Renata Freire. Rafael, estou aqui acompanhando a live. Excelente conteúdo. Então a gente também está ao vivo no YouTube. Podem mandar mensagem, já já eu mando as perguntas de lá também. Um abraço, gente. Vou abrir aqui também a tela do YouTube para acompanhar aos pouquinhos as perguntas de lá. Alguém? Eu estou vendo aqui no chat resolver problemas, criatividade e flexibilidade, autoconhecimento, resiliência, capacidade de adaptação, dentre outras. Michelle Schneider, há um ano, ela trouxe, numa das palestras que ela deu, que o profissional do futuro é aquele que tem uma capacidade de de se gerir as suas emoções cognitivamente. Mas também seria um profissional que teria que estar aprendendo sempre, porque aquilo que ele sabe hoje, daqui a pouco tempo já não serviria mais. Ele teria que estar constantemente em aprendizado. E eu concordo exatamente com a fala dela. Eu acho que se a gente não tem um controle emocional, se a gente não tem autoconhecimento e se a gente não se permite aprender e reaprender, a gente vai acabar ficando para trás. Porque a gente sabe o quanto a tecnologia ela vai evoluindo, o quanto os robôs eles vão evoluindo. Então, vai chegar um momento que eles vão ser tão inteligentes quanto a gente. Só que aí eles não têm a capacidade de reconhecer emoções, de ter um trabalho cognitivo, e isso é algo diferencial que nós temos. Então, o profissional do futuro, para mim, e pelo que eu venho vendo, é isso. É aquele que tem um controle cognitivo, é aquele que gera emoções, é aquele que tem autoconhecimento e é aquele que está sempre querendo aprender, que como é que eu poderia dizer? Que não aceita estar naquela posição e ser só aquilo ali, sabe? Que está querendo sempre se desenvolver. Mona Lisa, Oi? é interessante que essa fala de vocês, porque nós realmente vemos isso, né? Que durante várias fases a gente foi vendo que existiu as formas de poder. Há um tempo atrás a gente tinha dinheiro como poder. Hoje a gente não tem mais dinheiro como poder. Hoje a gente tem conhecimento como poder. Então, o profissional do futuro, quando você fala que essa pessoa que vai estar sempre conhecendo, se desenvolvendo, é isso, é ter poder com base no conhecimento. O conhecimento vai ser poder. Só o dinheiro não basta mais. Mona Lisa, só acrescentando aí, Rafa. Tem tantas habilidades necessárias hoje em dia, como vocês mesmos pontuaram aí, como habilidades, né, emocionais, sociais. Agora, tomada de decisão, proatividade são muito importantes, mas uma capacidade, uma habilidade tão importante quanto ou mais, eu digo que tão importante quanto, é a capacidade de adaptação, né? Você vê nos dias de hoje, quem não é capaz de adaptar ao cenário atual está caindo, está sucumbindo, né, a essa pandemia, né? Ou seja, tem que ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação para poder continuar, né, no mercado hoje em dia, né? É muito importante essa habilidade também. E é isso, gente. É essa capacidade de ser flexível, né, de negociar, de ter a capacidade também de possuir essa inteligência emocional. Eu creio que Mona Lisa pontuou
das diversas características que um profissional para o futuro tem que ter. Devemos estar preparados para o novo, de toda forma. Eu acredito que a gente falou um pouquinho de tudo. Eu gostaria de saber se vocês compreenderam até aqui mais ou menos o que é inteligência emocional, o que é desenvolvimento pessoal, qual a importância de ter gestão do tempo, se vocês têm perguntas para fazer. Pablo aqui deixou um comentário aqui no chat, né? Dando uma contribuição dele. Ele colocou, né? Não dispensa a necessidade de ser autêntico com os seus sentimentos. Se o outro te machuca, sempre te humilha e isso te afeta, só apenas conviver e negar essa atitude não é saudável. Comunique a ele como se sente, de forma assertiva, e mostre as consequências disso. Aí ele faz aqui um discurso como se fosse repassando isso a alguém, né? Que também é uma habilidade, né? Saber gerenciar ou lidar com essa crítica. Saber como lidar com o que é dito a você. Receber esse feedback, como popularmente é mais conhecido. Eu acho que isso que ele falou é importante, mas eu acho que o foco, pelo menos do que a gente está tentando passar, é que você não pode permitir que o outro determine a tua vida, as tuas emoções, a forma como você vai agir. Lógico, você tem que falar para o outro, olha, não concordo, não gostei, vou falar como se sente para ele, mas quando você tem autoconhecimento, quando você se entende, quando você está em busca da tua inteligência emocional, do teu melhor, né, de ser um profissional efetivo, uma pessoa efetiva, você não pode permitir que o outro determine a sua vida. Eu acho que isso é algo muito importante que a gente tem que levar para a nossa vida, porque assim, negatividade vai ter sempre. Pessoas que vão estar falando mal da gente vai ter sempre. Pessoas que vão estar torcendo pelo nosso fracasso vão ter sempre. Mas a gente não pode deixar que isso determine quem nós somos ou o que nós vamos fazer do nosso futuro. Eu estava aqui observando também. O áudio. Estão me ouvindo? Estamos sim, Rafa. Estava aqui observando, no caso, o YouTube, né? Lá na transmissão. Também tem algumas pessoas contribuindo, informando que o que se espera desse profissional do futuro é que ele seja adaptativo, que tenha capacidade de liderança, de inteligência emocional, que ele seja inovador, antifragilidade, né? Que saiba lidar com as dúvidas, com resolução de problemas. Tem várias pessoas contribuindo bastante lá. Tem Renata, Mariane, Gabriel, de tantas outras pessoas. Rafa, você quer falar mais alguma coisa ou você acha que a gente pode tentar aquela ferramenta sua? Eu creio que seria interessante a gente colocar, já que a gente falou tanto disso, poderíamos utilizar no caso, a roda da vida, para que essas pessoas, quem tiver uma caneta ou um lápis em casa, possa ter acesso, né, a esse papel, a essa caneta, e possa enumerar. A gente vai colocar a ferramenta aqui numa maneira de instrução, mas que vocês possam fazer ela linha a linha, como se fosse um caderno pautado ou uma folha pautada, e você possa mensurar isso. Eu vou aqui, no caso, compartilhar a tela dessa ferramenta. É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta que possibilita também uma gestão. Deixa eu ver aqui como compartilha. Pronto. É uma ferramenta de autoconhecimento que vai possibilitar vocês ter, de maneira breve, pelo menos agora de forma inicial, como eu disse anteriormente, é interessante que vocês procurem profissionais que possam
trabalhar e lidar com o quesito organizacional dentro de uma empresa, como também no quesito pessoal, numa possível psicoterapia. Vocês podem trabalhar essas questões. São alguns tópicos que vocês podem colocar por áreas nessa folha de caderno, nesse papel que vocês estão, e a partir dela vocês podem enumerar, que seria o quê? Enumerar de 0, que seria o nulo, até 10. E pode observar aqui que nesse exemplo dessa roda da vida, tem áreas da vida de cada um. A área profissional, a área pessoal, a área da qualidade de vida e a área dos relacionamentos. É uma maneira de vocês observarem de que forma vocês estão lidando com essas metas, né, com esses desejos, e de que maneira você tem lidado com algumas áreas respectivas da sua vida. Seria interessante, sim, que você pudesse colocar aí nessa folha de papel, exemplo de início, área da qualidade de vida, né? Colocar aí, quanto tempo eu tenho colocado, ou tenho despendiciado na minha diversão, no meu hobby, no meu lazer. Quanto tempo eu tenho colocado também ou me feito feliz, me feito pleno. Quanto tempo eu tenho devotado a essa minha questão espiritual, salientando o quê? Não seria uma questão em si de espiritualidade, religião, mas a quanto eu tenho devotado a minhas questões das minhas crenças, né? Das minhas capacidades pessoais, daquilo que eu acredito. Bem como também de outras áreas, né? Temos aqui também, nas áreas pessoais, agora, o quanto a minha questão de saúde, ou a minha questão de disponibilidade a cuidar da minha saúde eu tenho feito. O quanto eu tenho cuidado da minha saúde, seja na alimentação, seja na execução de alguma atividade física, seja em alguma outra questão que possa vir a contribuir com a melhoria, que eu possa diminuir esse meu estresse, essa minha fadiga, que eu possa diminuir qualquer outra questão, né, impactante sobre o meu ser, porque isso vem a influenciar muito. Podemos pensar que o motivo de você estar cansado agora possa ser uma noite mal dormida, possa ser uma má gerência de uma dessas áreas. Temos aqui também, em questões pessoais, quanto do desenvolvimento intelectual. A exemplo, podemos falar de Renata, que contribuiu anteriormente aqui, falando que ela tem descoberta, né, tem se dedicado a alguns cursos, a algumas habilidades novas. Seria esse desenvolvimento intelectual. Também desse equilíbrio emocional, né, de que forma você tem aprendido a lidar com isso tudo, né? Temos aqui outra área, que é a área profissional, já que estamos aqui focados numa questão organizacional, empresa. De que maneira eu tenho contribuído socialmente? E quando a gente pensa nessa questão de social, a gente não pode pensar só numa contribuição social no sentido de com a comunidade ou algo do tipo. Mas eu posso também pensar em si em sociabilidade, que é uma característica nossa com os outros. Quanto eu tenho sido sociável com esse meu outro, com esse meu companheiro, com esse meu amigo, com esse colega de trabalho, de equipe. Isso também demanda uma certa inteligência emocional. E faz parte da inteligência emocional, né? Entrar isso. Nas questões profissionais temos também recursos financeiros, né? Como eu tenho lidado com as minhas finanças, realização e propósitos. Isso aqui é muito importante e relevante. Isso aqui vem falar de motivação. O que é que nos motiva a dar continuidade, né? A dar aparato ao que a gente tem vivenciado no trabalho, em casa. O que é que tem me motivado a sair desse tempo de quarentena, dessa incerteza? O que é que tem me motivado a reduzir um pouco dessa minha ansiedade diante desse convívio, dessa questão da incerteza, dessa questão do novo que muitas vezes não sabemos lidar? Também temos aqui a vida social, relacionamentos amorosos, isso independente de ser com outro, mas pode ser também com a sua questão mais próxima, relacionamento, e também família.
É interessante que vocês pontuem isso, né, linha a linha, área a área, e possam elencar, possa ver em qual área vocês têm devotado mais foco na vida de vocês, nessa perspectiva. E possa também ponderar, por que certa área está menor? Por que a minha nota em determinada área está menor? Se você souber lidar com essas suas questões, tendo autoconhecimento, com a autorresponsabilidade em si, bem. Caso não, se você vê que tem, ou observar que tem alguma discrepância, né, algum valor muito grande de diferença, você pode procurar um profissional habilitado. Se for empresa, alguém que possa estar gerindo isso dentro da tua empresa, com cada um dos teus funcionários, com cada um dos teus colaboradores. Se for em sala de aula, conversa lá com alguém que seja esse líder ou esses pequenos líderes que existem, né, em todo local. Todo local tem um líder, pequenos líderes, né, essa capacidade de gerir outros pequenos grupos. E que vocês possam estar elencando isso para o futuro de vocês. Rafa, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu acredito que Renata Silva tem alguma pergunta sobre a ferramenta. Rafa e Mona, assim, é uma ferramenta muito legal. Eu queria comentar um pouquinho sobre ela, bem brevemente. Assim, que eu gosto muito até. E o nome é Roda da Vida, né? E justamente por isso, porque quando uma coisa tá, como o Rafa falou agora há pouco, em um nível muito baixo e outra em um nível muito alto, e as coisas não combinam, então sua vida não está girando. O nome é Roda da Vida justamente por isso, né? Para fazer com que a sua vida gire realmente. Aí dá para ligar um ponto a outro, é muito interessante. E também vem muito, Mona Lisa, aquela questão que você falou de gerenciar o tempo, de gerenciar suas tarefas, do autoconhecimento, né? De poder fazer as coisas por si mesmo. E essa ferramenta é muito boa porque quando você percebe uma discrepância entre uma coisa e outra, você pode também, tirando a ajuda que Rafa falou para a gente procurar, a gente também pode criar pequenas metas e aí ir evoluindo gradativamente. Muito legal mesmo, gostei muito da palestra de vocês, show. É isso. Bem, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida ou gostaria de comentar algo sobre a ferramenta disposta aqui? Eu achei bem interessante essa roda da vida, apesar que eu conheci, e se todo mundo soubesse realmente utilizar, com certeza tinha controle de sua vida. É fácil a gente tentar, né? Mas você sabe, né, meu colega, que quando a gente se foca na emoção, a gente tem que ter um pouco de, vamos dizer assim, precisa encontrar o equilíbrio para ensinar os outros a ter equilíbrio. E quando a gente está de frente, assim, de uma atividade que a gente é líder, a gente tem que ter esse controle emocional, porque é de vital importância. Como é que você vai liderar gritando, deixando o outro totalmente descomplicado? Então, o que vocês fizeram hoje foi mostrar de como deve-se trabalhar as emoções para que se possa utilizar no dia a dia, na nossa vida, e quem sabe a gente ter esse controle total até de um concurso, né? Quando vai fazer, a gente tem que ter aquele controle, que é o principal, que muitas vezes a gente diz assim, oxi, para quê? Tem que ter, tem que usar essa ferramenta aí. Tá bom, Rafael, eu falei demais, não foi? Tranquilo. Lendo aqui os comentários lá do YouTube, tem algumas pessoas também comentando, né? Aí Renata Freire falou: a Roda da Vida é uma excelente ferramenta para mapear as principais áreas da vida de uma pessoa em um determinado momento. É um processo de autoavaliação. Sim, é um processo de autoavaliação, mas é uma ferramenta, é uma técnica, né? Como anteriormente a gente falou aqui, igual a que Mona usa, a que Mona Lisa usa, é uma forma de você pontuar
determinadas questões, determinadas áreas de sua vida, porque nem todo mundo tem essa prática de ser organizado em si. Então, é uma maneira de se nortear, a ponto que aos poucos você vai começar a se tornar mais automático nisso. Sim, existem pessoas que precisam trabalhar mais incisivamente em determinadas áreas, porque ela perdeu esse motivo, né? O que a mobiliza a agir, que inclusive é um dos tópicos da própria Roda da Vida. O que é que te motiva, né? Quais as tuas realizações, quais as tuas metas, que como Renata também falou aqui anteriormente, né? Você traça pequenas metas e vai tentando alcançar elas. E é de suma relevância isso. Essa inteligência emocional é muito mais de uma capacidade de educação afetiva, de educação emocional. Por quê? O que é que acontece quando uma criança está se desenvolvendo, crescendo, e ela vê um comportamento de um pai, de uma mãe, que é um pouco mais agressivo, que é um pouco mais ríspido? A criança imita, porque essa é a capacidade dela de administrar e também de compreender as emoções. Veja só, é algo bem concreto e ela só imita. Nós já somos pessoas mais avançadas de idade, né, em desenvolvimento e tudo mais, porque determinadas coisas a gente encasqueta e fica lá parado naquele ponto. Porque a gente não tem essa possibilidade de melhoria feita uma criança, né? Então, trata-se de uma questão de educação emocional. É desconfortante de início, é claro, mas aos poucos você vai vendo que tem uma possibilidade de mudança, tanto no ambiente de trabalho. Provavelmente muitas pessoas vão estranhar, né? Você em um ambiente de trabalho, se você era um pouco mais ríspido, se você era um pouco mais agressivo, se você era uma pessoa um pouco mais calada, provavelmente as pessoas vão estranhar essa tua mudança de comportamento, de início. Mas é algo novo, é tratar e tentar se ser disponível, né? Ser flexível, que é uma das características do profissional do futuro, que a gente já está vivenciando ela agora. Tem duas coisas que você falou aí, Rafa, que eu achei importante. Você falou em metas. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz metas, porque às vezes a gente faz assim. Eu quero perder 30 quilos em 2 meses. Gente, isso é uma meta muito alta. Então, quando a gente fala em estabelecer metas, tem que ser metas por semana, por mês, por ano. Por semana, se eu quero perder 30, esse mês eu quero perder 2, essa semana eu quero perder 1, um mês eu quero perder 2. Se eu perder mais, ótimo. Mas quando você estabelece uma meta muito alta, que é difícil você alcançar, você vai se frustrar se você não alcançar. Então, estabelece uma meta mais baixa, que você vai conseguir, e se você conseguir a mais, vai ser de uma forma positiva para você, do que você estabelecer uma meta muito alta, que vai ser muito difícil conseguir, porque aí você vai estar se frustrando. E eu esqueci a última coisa que você falou, Rafa, você pode repetir, por favor? No momento que eu estava falando de educação emocional? Sim. Falei de metas, falei da questão de como lidar com essas emoções, da questão do aprendizado com elas. Tá cortando o áudio aqui, estão falando. Deixa eu ver aqui. O áudio tá normal para vocês? Para mim tá aqui, mas eu não lembro agora o que foi, mas eu queria mais falar essa questão de metas mesmo. O pessoal tá concordando aqui com o que eu falei agora de metas. Foi a Agnes que ela falou que tem que tomar cuidado, né, para não gerar frustração. É justamente isso. Porque às vezes quando a gente gera muita frustração, a gente acaba desistindo também, né, das coisas. Então, a gente tomar cuidado naquilo que a gente estabelece é importante, porque aí vai fazer com que a gente se mantenha fazendo algo e não seja desistente, né? Tem mais alguma pergunta aí do YouTube? Alguma coisa? Mais alguém aqui quer fazer alguma pergunta?
YouTube não está tendo tanto diálogo mais, não. Eu acho que o pessoal está contribuindo mais aqui. Dá só elogio para vocês, viu? Parabéns aí. Pessoal, lembrando que vocês podem ir preenchendo, viu, essa ata ou esse link que Tenafly colocou aqui no chat do bate-papo do Zoom, como também lá no YouTube, para que vocês possam ter acesso às PECs posteriormente. E aproveitando, Rafael e Monalisa, já vou também deixar o link para que o cara possa capturar para quem está com o app do Integris. E também no nosso circuito da tarde de empreendedorismo já está rolando uma oficina daqui a 5 minutos. Como tá aqui desse show de live, já tem mais atividade aí. Boa tarde. Vocês teriam como mandar o link de novo? Porque eu tive problema com a internet, aí ficou caindo, oscilando. Aí eu não peguei o link. Já tá aí. Toda hora eu vou ficar mandando. E daí a gente joga na tela. Você quer trazer alguma outra ferramenta? Poderíamos trazer a outra que a gente tinha preparado aqui. Caneta e papel novamente, pessoal. Essa vai ser um pouco mais longa. Não longa no sentido da ferramenta em si, mas no intuito de falar que vocês possam ir anotando, certo? Deixa eu compartilhar novamente a tela. Todos estão conseguindo ver? O compartilhamento de tela está bom? Deixa eu olhar aqui. O pessoal está respondendo aqui sim no chat, tá, Rafa? Pronto. Vamos lá. Temos também a possibilidade de falar um pouco sobre a avaliação de perfil comportamental. De que modo nós podemos, no caso, estar elencando isso, né? Essa avaliação de perfil comportamental visa decifrar ou mapear os principais comportamentos que as pessoas têm sobre certos estímulos, né? Cada um de nós, né, se comporta de uma forma ou age diferente a depender da situação que estejamos passando. Então, esse mapeamento, né, essa possibilidade dessa avaliação de perfil comportamental pode auxiliar a compreender dentro de uma empresa ou dentro de uma sala de aula ou em alguma organização que você trabalha, perfis de pessoas que têm seus talentos, quem tem um estilo mais de liderança, quem tem uma capacidade mais de tomar iniciativa de algo, né? Ou ver o nível de autoestima de cada uma dessas pessoas em si. É utilizado em diversos locais, desde empresas, organizações, até em ONGs mesmo em si. São 25 questões, falando agora um pouco mais devagar, são 25 questões, 25 perguntas, né? Ao qual vocês preencherão uma questão só por pergunta, certo? Vocês vão elencar a letra. Eu vou passar o slide e vocês vão compreender como será isso. De cada uma das 25 questões, vocês vão estar, no caso, marcando uma das alternativas. Isso é uma ferramenta, né, que foi utilizada por Peter Drucker, que tem a capacidade de orientar, sabendo que lá na frente vocês vão ter um perfil. E esse perfil vai ser aqui tratado, distinguido, informando, né, questões em si. Eu vou estar lendo, né, um pouco dessas perguntas para que possa dar tempo de vocês anotarem. Seria como essa anotação? Anotar o número da questão e a letra correspondente, I, C, O, A, certo? E daí em diante vocês vão preencher, certo? Nesse primeiro nós temos 8, né? A primeira pergunta vai ser: eu sou. Que tipo de personalidade ou de pessoa eu sou? Nessas alternativas vocês vão ver uma delas, nessa primeira, e vão elencar.
se é I, se é C, se é O, se é A. Vocês podem colocar o número da questão e a inicial da letra, né, em si, né, que vocês marcarem. Na segunda é: eu gosto de. A partir disso, vocês vão também preencher. Eu gosto de. Tem as opções. Nessa terceira questão está: se você quiser se dar bem comigo. São características pessoais suas nesse convívio com o outro. De que modo você marcaria aí? Nessa quarta questão temos: para conseguir obter bons resultados, é preciso... E vocês têm que preencher também. Nesses 5 aqui, vamos falar um pouco do que te diverte, né? Do que te dá prazer. Eu me divirto quando... São alternativas também de hobbies ou de formas que vocês desestressam em si. Ô Rafa, desculpa aí, George. Esse quarto está cortando. Você pode ler as alternativas do quarto? O slide não tá cortando embaixo. Vou informar então. Aqui está aparecendo normal, mas eu vou informar. No quarto temos: para conseguir obter bons resultados, é preciso... Letra I. Ter incertezas. Letra O. Controlar o essencial. Letra C. Diversão e celebração. Letra A. Planejar e obter recursos necessários. No quinto, como tinha falado, eu me divirto quando. E tem os links, né? As opções para vocês marcarem. No sexto, tem eu penso que. No sétimo, temos minha preocupação é. E temos as alternativas. Nesse oitavo, como foi dito anteriormente, eu não sei se está dando para visualizar todo o slide, eu vou ler esse oitavo, né? Eu prefiro, letra I, perguntas e respostas. Letra O, ter todos os detalhes. Letra A, vantagens ao meu favor. Letra C, que todos tenham a chance de serem algo. Pode parecer algumas questões, né? Alguma pontuação assim meio estranha, né? É estranho isso. Você pode estar pensando nesse momento, vendo algumas dessas perguntas. Mas lá na frente ela vai dizer um pouco mais de você, de um perfil que você tem. Vou estar passando agora para o outro slide, certo? As outras perguntas. Quem ainda estiver respondendo pode tirar um print, né, uma foto dessa tela, que eu estarei passando para o outro. Vou dar alguns segundos para que vocês tirem um print dessa tela. Lembrando que a gente vai fornecer essas ferramentas pelo Insta das EJs, né? Rafa, pelo da Psi Solution, JPC Solution, da Aqua Júnior também. E junto com o SEI e Tenafly, a gente está sempre fazendo projetos aqui no SEI, no YouTube, tá? Negócios e pantufas. Então, tudo isso que a gente utiliza vai estar num desses meios aí. Segue o @ da... Vou passar para outro slide, certo? As outras perguntas. A 9ª pergunta diz: eu gosto de... Tem algumas alternativas e vocês vão preenchê-las. A 10ª pergunta: eu gosto de chegar pontinhos. Que vocês possam enumerar. Vocês podem pensar isso aí
da forma que vocês costumam agir em determinados locais, quando marcam algo. Tem isso. A 11ª pergunta. Um ótimo dia para mim é quando... A 12ª pergunta. Eu vejo a morte como... Nessa eu vou ler. Pois possa ser que para alguns esteja cortado. Então eu vou ler. Eu vejo a morte como... 12ª pergunta. Na letra I, uma grande aventura misteriosa. Na letra C, oportunidade para rever os falecidos. Na letra O, um modo de receber recompensas. Na letra A, algo que sempre chega muito cedo. Na 13ª pergunta, minha filosofia de vida é... Na 14ª pergunta, eu sempre gostei de... Na 15ª pergunta, eu gosto de mudanças se alternativas. Na 16ª, não existe nada de errado em... Vou ler ela, né? Não existe nada de errado em... 16ª questão. Se colocar na frente a alternativa A, na alternativa C, colocar os outros na frente. Na alternativa I, mudar de ideia. Na alternativa O, ser constante. Vou dar alguns segundos, algum tempo, para que vocês possam ou fotografar, quem ainda não conseguiu preencher tudo, ou então tirar um print dessa tela para que possamos passar para as próximas. Já estamos terminando praticamente essa ferramenta. Passando agora para o próximo. Mais algumas questões, certo? A 17ª. Eu gosto de buscar conselhos de... 18ª. Meu lema é... 19ª. Eu gosto de... 20ª questão. Tempo para mim é... Lendo as alternativas, pois possa ser que algumas pessoas estão vendo o final do slide, né, a parte inferior. Tempo para mim é... 20ª questão. Questão A. Algo que detesto desperdiçar. Questão C. Um grande ciclo. Questão O.
uma flecha que leva ao inevitável. Questão I. Irrelevante. A 21ª questão. Se eu fosse bilionário, eu faria. Tem as questões em si. A 22ª questão. Eu acredito que. Rafa, só duas perguntas. O 19 é o mesmo que estava na anterior ou as questões são diferentes? A pergunta eu sei que é a mesma, mas as questões são diferentes? São diferentes. Eu ia responder agora no chat, tá aqui E digitando. outra questão só pode responder uma pergunta, né? Uma questão, né? Sim. Vai traçar um perfil diferente ou dois perfis diferentes lá na frente. Mesmo que tenha alguma questão que pareça com outra ou esteja repetida, vocês vão observar que alguns quesitos ou critérios são diferentes no enunciado das respostas. Então, vocês respondem mesmo assim, que lá na frente vai ter a pontuação. Nessa 23ª questão, eu acredito também que alternativa A, aquele que hesita está perdido. Alternativa O, de grão em grão a galinha enche o. Tá? Alternativa C, o que vai e volta. Alternativa I, um sorriso ou uma careta é o mesmo para quem é cego. Vocês botam o que é mais compreensível para vocês nessa 23ª questão. E eu vou dar um tempinho para que vocês possam tirar foto ou print para quem ainda está anotando ou respondendo a ela, certo? Para que eu passe para o outro e possamos estar dando uma conclusão a essa ferramenta com as orientações para que vocês possam saber ou entender em si. Uma curiosidade, por exemplo, em um teste desse ou em algum outro teste, questões muito parecidas ou iguais, é para saber se você foi fidedigno, muitas vezes na mesma alternativa de resposta, em um local e em outro. Porque existem determinadas baterias de questões que repetem diversas vezes uma mesma questão. Muda a questão de palavras em si e você responde diferente. Então, ele vai testar um pouco também o quanto de fidedignidade tu tem as tuas respostas. É uma forma também de pensar isso quando se repete, ou é muito parecido uma questão à outra em uma bateria. Passando para o outro, as últimas questões, certo? Questão 24. Eu acredito ainda que. Questão 25. Eu penso que. A partir daqui, vocês, a partir de cada uma das questões, vocês vão somar a quantidade de letras que se repetiram. Não precisa fazer esse cálculo de vez 4, não. Procura ver pelo menos quantas vezes se repetiu a letra I, quantas vezes se repetiu a letra C, quantas vezes se repetiu a letra A e quantas vezes se repetiu a letra O. E você coloca I, exemplo, 5 vezes, C, 7 vezes, A, 8 vezes, O, 5 vezes.
Vou dar um tempo, né, para que vocês possam fazer esse cálculo aí, ou separar por letrinhas, e a gente vai explicar. Podem observar aqui que cada letra, né, vai ter um animal específico. Lembrando que esse animal não tem a questão de ser fofinho, a questão de ser capacidade de liderança, aquele que voa alto, aquele mais agressivo. Não. Isso foi um teste criado, como eu disse anteriormente, por Peter Drucker, e ele utilizou esses animais para exemplificar como seria um caráter dessa pessoa. Possa ser que você puxe para 2 áreas dessas, né? Seja águia, gato, tubarão e lobo, ou possa ser que você seja muito fiel a uma área só. Nos próximos slides, eu vou estar mostrando características desses. E seria interessante que você tirasse um print dessa tela, ou então tirasse uma foto dessas telas, que eu vou passar posterior. Para que com isso, vocês tenham a possibilidade de analisar e pensar também um pouquinho sobre elas em si. Lembrando que não precisa necessariamente ser uma área só. Possa ser que você se enalteça em 2 áreas, certo? Vou passar. Para quem foi muito, e esse seria o perfil águia. Aqui podemos observar, né, os principais comportamentos, os pontos fortes, os pontos a melhorar, os valores e as motivações. Quem foi águia, tira uma foto dessa tela. Ou tira um print. Vou dar alguns segundos para que vocês possam ter. Eu vou passar para o próximo. Temos agora o perfil lobo. Os principais comportamentos, as motivações de uma pessoa que tem esse perfil, os pontos fortes, os pontos a melhorar e os valores que geralmente essas pessoas carregam em si. Lembrando, pessoal, que é uma ferramenta de mensurar, é uma forma de vocês compreenderem algo que muitas vezes está inconsciente, né? Você não sabe como pontuar, que seria o que Mona Lisa falou anteriormente. Falar de si, muitas vezes a gente não consegue. Então, respondendo essas perguntas, as 25, quer queira ou não, perguntas que possam parecer um pouco loucas ou malucas, vocês conseguiram ter uma discrepância aqui de fatores, né, de características. Então, vocês vão ter como se nortear. Vou passar agora para o outro. Você falou isso aí, Rafa, só atrapalhando um pouquinho. Essa é uma das ferramentas do autoconhecimento, né? É você Sim. fazer perguntas a você mesmo, perguntas pessoais, que aí você vai identificando como você é, né? E como disse, né, pode parecer perguntas loucas, mas responde bastante. Quando você se depara com essa tela depois, tem um valor científico, né? E tem um valor que dá uma certa orientação. Eu acredito que a maioria dessas ferramentas que aparenta ser mais simples, que parece ser meio bobo, que a gente acaba se conhecendo melhor, né? Porque é aquilo que nem a gente já falou lá atrás, às vezes a gente tem uma dificuldade de se perceber. E essas perguntas aí faz com que a gente vá vendo na gente coisas que a gente não percebia. E, como eu tinha dito anteriormente, né, que eu vi aqui no chat que tem várias pessoas dizendo que tem questões muito parecidas. É justamente para isso, para saber o quanto vocês são fiéis até às próprias respostas.
porque às vezes você passa desapercebido e responde outra coisa. Vou passar para o próximo. Esse é o perfil gato, pessoal. As principais características dele, né? Os pontos fortes, os pontos a melhorar, de motivação e de valores. Quem deu muito dessas características pode tirar um print, uma foto, que eu vou passar para o último perfil, que seria o perfil tubarão. E aqui temos o quarto perfil e último, que seria o perfil tubarão, os principais comportamentos dele, o que o motiva, quais são os valores dessa pessoa que assim se porta, né? Quais os pontos fortes e quais os pontos a melhorar. O meu tinha dado tubarão, Rafa, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que vem aí? Mas a primeira coisa é senso de urgência. Total eu. Que não é pelo sentido da agressividade, né? Que tem pessoas que podem pensar isso. Ah, é porque é um ser agressivo. Não, você vai perceber aqui que é uma pessoa que é motivada, que tem metas, que cumpre aquilo que escolhe, né? Que tem pontos fortes, por assim dizer. Então, é algo a se observar. Não a característica do animal, mas sim a forma com a qual essa pessoa se orienta ou se porta. E tem muitas outras pessoas que vão dar tubarão e vão dar outra característica parecida, ou algum outro perfil parecido, que vai ponderar um com o outro. Eu vi aqui que teve pessoas que responderam, deu tantas, 10A, 9, tal. Então, isso também é uma forma de se observar. Esses dois perfis, né, que estão se sobressaindo dos outros. Deixa eu te interromper um pouquinho, Rafa. Shirley levantou a mão, acredito que ela queria fazer alguma pergunta. Ô, mãe. Foi engano, eu apertei sem querer. Tudo bem, então. E Renata respondendo, realmente é muita minha cara mesmo. Eu queria só complementar uma coisa aí, Rafa. Eu tô vendo aqui nos perfis, fala sobre motivações, valores. Isso também é uma ferramentazinha que a gente usa no autoconhecimento, né? É você escrever lá quais são as suas missões, quais são a sua visão e quais são os seus valores. Porque a maioria das empresas tem, só que você já parou para pensar quais são os meus valores? É ser um ser ético ou não é ser? Qual é a minha missão, né? Qual é a minha visão enquanto pessoa, enquanto ser humano? Isso é uma ferramenta muito bacana também de autoconhecimento. Bastante. Pessoal, peço que tirem foto e o print desta tela, quem não tirou. E agora estamos abertos para comentários, né? Ver o que vocês têm a comentar sobre como foi preencher isso, essa ferramenta. Alguém quer falar, quer contribuir? Pode abrir o áudio, quem quiser, quem tiver interesse. Rafa, Mona Lisa, tudo bem? Massa. Eu vou fazer o seguinte, Rafa, se você puder deixar, eu vou já compartilhar o QR Code para quem está com o app do Integrize, quando vocês estão conversando, tá? Já temos mais de quase 170 pessoas que passaram por aqui e assinaram a ata. Parabéns aí